Boa tarde a todas e todos que nos acompanham nessa jornada de julgamentos, nessa sexta-feira, para encerrar a Foco no semana, desembargador sexta-feira, João Lages, dia presidente do 22 de TRE fevereiro de Amapá. 2024, Na barra havendo inferior da quórum, tela, declaro aberta a sessão 13ª judiciária sessão do Tribunal judiciária Regional ordinária Eleitoral, do Tribunal da TRE. Cidadania, da Democracia. Dou minhas boas-vindas a todos os membros do tribunal, que compõem o tribunal, e a procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara, também aos advogados que estão presencialmente conosco. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se em casa. A nossa sessão hoje será feita em modelo híbrido, virtual e presencial, em face de alguns juízes membros estarem justificadamente ausentes da sede neste momento, mas o ato será realizado e eu agradeço a compreensão de todos. Sem outros, considerando, havendo quórum, declaro instalada a nossa sessão, submetendo aos ilustres pares a ata da sessão anterior. Se não houver nenhuma necessidade de alteração ou acréscimo, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Vamos chamar o item 1 de julgamento, empregão o recurso eleitoral na captação ilícita de sufrágio número 06043, de 2021, relatora é a juíza Paola Santos, o recorrente é a coligação Macapá em primeiro lugar, José Samuel Alcolumbre Tobelém e o recorrido Antônio Paulo de Oliveira Furlan. José Samuel Alcolumbre Tobelém será patrocinado pelo Dr. Samuel Camargo Falavinha e Antônio Paulo de Oliveira Furlan será patrocinado pela doutora Amanda Lima Figueiredo. Funcionarão neste julgamento como vogais junto com a relatora os juízes Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Normande Souza e João Lages. Ilustre relatora, Vossa Excelência, seja muito bem-vinda, está com a palavra. Boa tarde a todos, obrigada, presidente. Esse processo, eu gostaria de Foco na justificar juíza da classe aqui, dos advogados, é, Paola hoje Júlia. despachando- Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Prazerão, hein? Um minutinho só. com o áudio aberto. Já fechei aqui, pode prosseguir. Tá, então eu estive despachando essa semana tanto com o advogado do recorrente quanto dos recorridos, e eu preciso de um tempo maior para fazer uma análise. E então eu peço venha aos ilustres julgadores, às partes e aos advogados para fazer a retirada de pauta desse processo. Nós podemos incluir na próxima sessão, doutora, esse processo? Presidente, Pode sim, excelência. nós sugerimos que seja incluído na sessão do dia 15 de março. A CEJUD 15 de sugere, março. 15 de março. Eu indago para o doutor Legal. Samuel Camargo Falavinha e a doutora Amanda. Boa tarde, doutores. A agenda está boa para Vossas Excelências? Margem ampla do plenário. Na barra inferior da tela, 14ª sessão judiciária Excelência, ordinária estamos, do TRE. Perdão, estamos à presidente. disposição da Corte, Excelência. Tanto Perdão, eu quanto a doutora Amanda aqui. A CEJUD pede desculpas, porque essa data, de fato, seria uma boa data, porém estaríamos em itinerância, presidente. Então, eu decide a data que seria. A próxima sessão é quando? A próxima é no dia 27, quarta-feira. Então, vamos deixar no dia 27, para não Foco atrapalhar no a pauta do desembargador itinerante, tá João bom? Lages, Dia presidente do 27, TRE. doutor Falavinha e a doutora Amanda, está bem? Março ou fevereiro? Isso, a CEJUD inicialmente sugeriu dia 15 de março, porém vai ter uma itinerância em outro município, então nós retiramos a sugestão. 27 de março. 27 de fevereiro agora, na próxima sessão. Terça, quarta-feira que vem. É terça, 27? Acho que é quarta. É terça-feira. Terça é 27. Terça, 27. 27 é a nossa extraordinária, né? Perfeito, É Excelência. sim. Foco na juíza Paola Perfeito. Júlia. Pode ser, então? Pode, Problemas. pode, Excelência. Problemas. Perfeito. Obrigado pela compreensão, doutor Samuel. Obrigado também, doutora Margem Amanda. ampla do plenário. Então, está retirado Foco no justificadamente de pauta desembargador o João item Lages. 1. Em prosseguimento, chama o item 2 da pauta, é o embargo de declaração na prestação de contas 060-1051 de 2022, origem Macapá, relator juiz Normande Souza, embargante ao Ministério Público Eleitoral, embargada Maria Orlanda Marques Garcia. Atuarão como vogais
junto com o relator, os juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, doutora Sara, procuradora eleitoral. Tanto o item 2 quanto o item 3, que vai se seguir aí, é do mesmo processo, mas são em recursos diferentes, sendo o primeiro agora do Ministério Público Eleitoral, embargos de declaração. E no outro caso, da candidata. Vou fazer separado. Deixa eu fazer só o pregão, doutor Normandi, só para formalizar a chamada do item 3, que será julgado em conjunto com o item 2. O item 3 é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 0601051 de 2022, origem Macapá, relator o mesmo, vogais os mesmos, embargante, os mesmos. Ilustre, relator com a palavra. Mas, de qualquer forma, são votos separados, tá? Eu vou falar agora do número 2, que é do Ministério Público em face da candidata. Nesses embargos, apostos pelo Ministério Público Eleitoral, que julgou desaprovado as contas, o Ministério Público alegou, em síntese, que houve uma ausência de fundamentação para que deixasse de aplicar os precedentes do TSE em relação ao caráter antieconômico na contratação dos serviços, militância de rua, ausência de contratos de prestação de serviços hábeis a comprovar a efetiva prestação destes serviços, despesas com locação de veículos e ausência de documentos de propriedade de veículos, despesas com fornecimento de material de publicidade e produção de programas audiovisuais. A candidata embargada opôs contrarrazões onde afirma que são intempestivos, que os embargos não teriam obedecido ao tríduo legal em relação à tempestividade, teria, então, descumprido esse requisito. É o breve relatório, eu já posso me adiantar, né, presidente? Foco no juiz Normandes. Sim, ok, está conhecido, pode prosseguir. Apesar da alegada intempestividade, não há, porque aqui, o que esqueceu a parte foi de que aqui, para o Ministério Público, tem aquele prazo de 10 dias, que é previsto na Lei 11.419, segundo o qual a intimação eletrônica é consumada na data em que o intimado efetivar a consulta, que pode ser realizada em até no máximo 10 dias. Nesse caso, isso foi obedecido. Foi feito o ajuizamento, a ciência foi no dia 27 de novembro, teria prazo até 30 de novembro, e mesmo assim o fez no mesmo dia da publicação. Então, não há intempestividade. Quanto ao mérito, entendo que as questões levantadas pelo Ministério Público foram todas enfrentadas num acordo combatido, sendo a insurgência em razão da desconformidade da decisão com a pretensão e não por omissão clara ou contradição. A gente já tem julgado outros casos aqui, eu tenho... a omissão, ela é pequena, ela é aparente, e eu reforço aqui, olha, sem embargos, sem efeitos infringentes, mas reconhecendo que faltou ser mais claro, né? A gente deixou de aplicar o precedente porque ele não é exatamente a matéria repisada. Como eu falei aqui, ó, no relatório, era sobre possível o caráter antieconômico na contratação de serviços de militância, de prestação de serviços contábeis, de locação de veículo, propriedade, outros detalhes que não são o mesmo do aresto que foi indicado, que seria o voto no recurso especial eleitoral número 060116394. Lá ele fala de um valor muito expressivo e um exíguo período de tempo do gasto. Então, não é exatamente a mesma situação. Eu deixo aqui por escrito e eu repito, tal como outros embargos que a gente tem julgado aí, inclusive da minha relatoria. Então, conquanto tenha, em parte, a razão nessa pequena omissão já dita e suprida,
quanto mais só quer se valer dos embargos para repisar a matéria, rediscutir matéria que é enfrentada apenas por outra via, né? Não é por embargos de declaração. Então, dessa forma, eu acolho parcialmente, apenas com efeitos integrativos, sem modificar o acórdão recorrido. Perfeito. Assim, No votei. item 1, todos estão de acordo? Todos estão de acordo, então o item 1, eu anuncio o Foco no resultado do item 1, desembargador TRE Item João dois, Lages, item presidente dois. do TRE. Perdão, item 2 da pauta. TRE da Amapá, a unanimidade, conheceu e, no mérito, acolheu parcialmente com efeitos integrativos nos termos do voto do juiz relator. Perfeito. Item 3, então, que eu já fiz, inclusive, o pregão, Vossa Excelência pode prosseguir. Certo. Aqui já são embargos do outro lado, da Maria Orlanda Marques Garcia, que teve as contas desaprovadas referentes à campanha de 2022. Alega, em síntese, Foco no que o juiz juiz não Normandes. teria se pronunciado ao discorrer sobre o tema da assunção de dívida Juiz de campanha. Normandes, de pele parda, cabelos escuros, Fala preso, também em usa ausência óculos de intimação armação para apresentar quadrada, a nota toga fiscal preta, de com detalhe vermelho em combustível, volta de valor seu de R$ 5.000. pescoço. Na barra Afirma que inferior são da tela, intempestivos os 14ª embargos da Sessão MP. Aqui Judiciária eu vou até Ordinária do recortar, TRE. porque essa parte da intempestividade era a matéria... ficou constando aqui nesse aqui, mas eu estou retirando. Do outro acórdão, né? Do outro voto. Ao final, requer que seja sanada essa omissão com recebimento dos embargos, para que seja dado efeito modificativo e aprovar suas contas, mesmo que fosse com ressalvas. Em contraponto, o Ministério Público alegou que a embargante não demonstrou a existência dos requisitos obrigatórios para admissibilidade. Não teria mostrado obscuridade, contradição ou omissão, motivo pelo qual não deveria ser conhecido. Esse é o relatório. Perfeito. Vossa Excelência pode prosseguir. Em verdade, eu até enfrentei esses dias, né, com o colega, naquela última sessão que o desembargador, que o juiz Anselmo falou que a ressalva de jogar para o mérito. E aqui eu fiz isso. Eu estou entendendo pela admissibilidade, mas no mérito vou mostrar que não é procedente, não há omissão. Os embargos de declaração, a gente sabe, é um tipo recursal que tem esses requisitos próprios de admissibilidade. Não adianta eu dizer que há uma omissão, tem que apontar. Não basta demonstrar os pressupostos gerais. Deve indicar onde houve a ocorrência da obscuridade, da omissão, da contradição ou de um erro material, para assim se adentrar ao mérito e validar ou não o recurso, né? Para que saber se existe a suposta falha e mereça integração na decisão ou, excepcionalmente, ser reformada. No caso dos autos, eu não vislumbro isso. O ponto trazido à discussão pela embargante trata especificamente do não afastamento da sua responsabilidade, mesmo tendo o partido político supostamente assumido a dívida. E, por certo, não ocorreu, pois consta no voto condutor, salvo engano, é o item 9. Eu estou transcrevendo um trecho do item 9, da relatoria da colega Tina Souza, e ela fala que consta nos autos, no ID tal, um documento identificado como termo de assunção de dívida, qual foi protocolado em 28 de 12 de 2022, contudo, não há nele anuência do partido. Portanto, é flagrante o descumprimento das disposições do inciso 1, parágrafo 3º do artigo 33 da resolução do TSE. E impositivo o reconhecimento de que a falha apontada pelo NACEP e pelo Ministério Público Eleitoral não foi sanada. Trata-se, destarte, de irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas da candidata. A colega transcreve, cita no voto lá, o julgado do TSE, que não cabe aqui ler, tá por escrito, mas é só mostrando que a dívida de campanha não assumida a tempo configura vício insanável, que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que aqui é semelhante, porque o documento ele não tem os requisitos legais. Então, eu digo hoje que, nesse ponto, não houve omissão.
porque a responsabilidade da embargante, nos termos dos documentos e, consequentemente, do voto, não restou afastada por não haver anuência do partido, conforme já está mencionado. Para que restasse possível a assunção de dívida, deveria cumprir requisitos próprios, como o item 1, a autorização do órgão nacional para assunção de dívida pelo partido da respectiva circunscrição. 2, o acordo expressamente formalizado, no qual deveriam constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora. 3, o cronograma de pagamento. Portanto, em não havendo na fundamentação dos embargos narrativa fática que corresponda ao vício apontado, mas tão somente a tentativa da embargante em ver reanalisado o mérito da questão, o que foi desfavorável, que ele foi desfavorável, impõe-se o conhecimento, mas o não provimento dos embargos. Dessa forma, não há que se falar em omissão da decisão objulgada, motivo pelo qual eu nego provimento aos embargos de declaração apresentados. Sobre o Ministério Público teria pedido uma multa, eu entendi que não chega a ser uma litigância de má-fé, não chega a ser manifestamente protelatório o intuito, então eu não estou aplicando a multa. É assim que eu voto. Doutor Normandes, antes de colher o voto dos demais Foco membros, no desembargador eu João Lages, recebi, presidente do TRE. salvo engano, lá atrás eu despachei com o doutor Paulo Melém, e por esses dias a candidata, a então candidata, né, que já foi prefeita no Oiapoque, ela pediu audiência, eu recebi ela no gabinete, e salvo engano, ela falou que o partido já começou, inclusive, a pagar parcelado essa dívida. Não há essa informação nos autos? Vossa Excelência diz que não há, então? Mas eu entendo que não é assim, assunto dos embargos. Nos embargos de declaração não poderia haver não houve essa omissão. Eu confesso que o advogado até falou agora no final, antes da sessão, que estava angariando doações, mas eu, sinceramente, eu acho que isso não afeta o julgamento dos embargos, pela não omissão lá alegada. E vai ser ou não condenada, seria uma ação, um recurso próprio contra a matéria de fundo. Isso é assim que eu votei. Perfeito. Com o voto a juíza Paola Santos? Eu acompanho o relator, presidente. Juiz Rivaldo Valente? Também acompanho, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho o relator. Eu vou precisar de vista desse processo, eu vou pedir para incluir Foco na no próxima pauta. João Lages, Eu preciso fazer presidente uma do análise TRE. dessa questão aí, porque recebi, como eu falei a todos, recebi não apenas o advogado, mas também concedi audiência à interessada, e eu só preciso confirmar algum fator nesse sentido para elaborar um voto mais consistente, tá bom? Então, eu peço vista, tá, Belém? Anuncio o resultado. TRE da Amapá, a unanimidade conheceu dos embargos e, no mérito, após o voto do eminente relator, rejeitando, no que foi acompanhado pelos juízes Paola Santos, Rivaldo Valente e Anselmo Gonçalves, pediu vista a João Lages. Eminentes pares, não havendo outros processos, nós temos um compromisso aqui em São Paulo, desembargador Carmo Antônio e eu, nós estamos aqui representando o Tribunal Regional Eleitoral junto uma posse do presidente do TRE de São Paulo, o desembargador Silmar, e eu quero desejar então a todos um bom, ótimo final de semana, tá bom? E convidá-los já para a próxima sessão, na semana que vem, estaremos juntos novamente às 16 horas, tá? Fiquem com Deus, fiquem na santa paz e até lá, então. Está encerrada a sessão.